Olá, boa noite, tudo bom? Estamos aqui agora no programa Congresso de Todos Nós, tá aí, ó, tá bonitinho, tem a caneca, tudo, no objetivo de aproximar ainda mais o mandato, as pautas que estão sendo discutidas aqui na Câmara dos Deputados, de todos vocês que acompanham o nosso mandato aí pelas redes sociais. E o primeiro assunto a ser debatido no programa é aquele que as pessoas ultimamente mais me têm perguntado em qualquer lugar que eu vou: reforma da Previdência. Afinal de contas, o que vem e o que não vem. Será se o Temer tem a força necessária para implementar algum tipo de reforma ou não? A reforma da Previdência é até necessária, por mais que muitos digam que não. Afinal de contas, todos os governos fizeram. Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos os governos fizeram algum tipo de reforma da Previdência. Mas o que nós temos que discutir é a reforma da Previdência que o Temer encaminhou para a Câmara dos Deputados. E nessa, eu adianto para vocês, a proposta é muito ruim. E é tão ruim que nós temos que rejeitá-la e sem ter muita margem, inclusive, para discussão e aperfeiçoamento. Ela é uma proposta que, em resumo, ela traz exigências muito maiores para benefícios muito menores. Eu brinco que se no direito penal há o crime impossível, aquele que não pode ser praticado, como, por exemplo, alguém que vai colocar veneno para uma pessoa e coloca um açúcar, aqui vai haver o benefício impossível. É aquele benefício que existe na lei, mas que na prática o cidadão brasileiro não vai conseguir alcançar. E não vai conseguir alcançar porque esses requisitos são incompatíveis com a realidade do mercado de trabalho brasileiro, com a expectativa de vida do povo brasileiro. Apenas para dar algum exemplo. A PEC exige aposentadoria com 65 anos de idade. Só para dar um exemplo mesmo. Um delegado da Polícia Civil no Maranhão tem uma expectativa de vida de 62 anos de idade. Ou seja, não cabe, se ele tem uma expectativa de vida de 62, ele vai se aposentar com 65, praticamente ele não vai ter condições de chegar a conquistar esse direito. E é por isso que nós temos que resistir muito. Hoje não tem um texto claro e definido sobre o que nós vamos votar. Há muita dúvida. O presidente fez um jantar com os deputados da base e anunciou que virá um substitutivo, mas concretamente não há publicação. Então nós vamos discutir com base daquilo que nós votamos na CCJ, com base naquilo que nós recebemos como proposta concreta, mas pode ser mudado um ou outro ponto daqui até a data da votação. E a votação está prevista para, caso ocorra, ser entre o dia 6 e 7 de dezembro. Está bem aí, semana que vem, quem sabe. E o objetivo é, primeiro, a sociedade tem que saber o que está sendo votado, e esse é o objetivo desse bate-papo hoje, para poder cobrar dos seus parlamentares para evitar que uma reforma da Previdência que retire tanto direitos possa ser aprovada. Então vamos lá, primeira mudança, ela passa a exigir 15 anos de contribuição para todo mundo, mais a idade mínima, e sendo trabalhador vai para 25. Sendo servidor público. E isso muda muito, porque hoje ou é um requisito ou é outro. Ou é a idade, ou então é o tempo de contribuição. E agora passará a ser dois requisitos cumulativos. Tem que ser tanto idade, tanto a contribuição. E por que é difícil chegar em 15 anos? Vamos lá, na prática hoje. 15 anos de carteira assinada, de emprego formal, com a rotatividade que nós temos no nosso mercado de trabalho, com o alto índice de emprego informal, e, além de tudo, por conta dessa grave crise econômica, que o desemprego está aí, a recessão está aí. Então, vai ser muito difícil alguém conseguir cumprir esse requisito de combinar a idade com o tempo de serviço. E foi a única mudança que teve? Não, nós tivemos mais mudança também. Infelizmente, o que vai acontecer é que nós vamos acabar a aposentadoria como direito social. Você abre a Constituição Federal, está lá no artigo 7º. São direitos dos trabalhadores, está aqui. Além de outros que visem a melhoria da condição social. O objetivo desses direitos sociais aqui é melhorar a condição social. Não é manter, não é piorar, é melhorar. E dentre esses direitos está lá previsto o da aposentadoria, mas infelizmente isso não será mais possível.
Um ponto que inclusive me perguntaram, me encaminharam a pergunta, está aqui, a Beatriz Pereira. Se eu contribuir menos de 40 anos, eu vou ter aposentadoria integral? E a resposta é, infelizmente, não. Para poder receber a aposentadoria integral, você terá que ter contribuído por 40 anos de idade. Quem não contribuir por 40 anos, durante 40 anos, não terá acesso ao benefício integral. Ou seja, se alguém entrou no mercado de trabalho com 18 anos, vai ter que trabalhar até 58, ininterruptamente, sem parar nenhum momento de contribuir, senão não vai ter acesso ao benefício integral. Hoje, basta você trabalhar 30 anos, idade mais 30 anos. Então, você vai ter que trabalhar 10 anos a mais para poder ter acesso ao benefício integral. E aí, ainda que você alcance, o valor vai ser menor. Pelo seguinte, porque hoje isso é considerado 80% das suas maiores contribuições. 20% do menor você descarta. Afinal de contas, normalmente, quando você está começando a trabalhar, você recebe um salário menor, você não tem experiência, você é novo no mercado, e aí você recebe um salário menor. Quando você descarta, você dá uma oportunidade que você vai ganhar um pouco melhor, vai ganhar parecido na aposentadoria com aquilo que você está no final da sua vida, como você já tem todo esse acúmulo. A partir de agora, não. Você não vai mais descartar os 20%, você vai receber a média de 100% das suas contribuições. Então, se no início você ganhava um salário mínimo, depois você ganhou 5 mil, a aposentadoria agora vai ser com base em toda a média, e não mais apenas as maiores médias de 80%. Isso fará com que quem se aposente com a regra do Temer receberá menos do que quem se aposenta com as regras no dia de hoje. Uma mudança preocupante que nós tivemos foi em relação à aposentadoria por invalidez. Vou dar um exemplo. Hoje, para a pessoa se aposentar por invalidez, ela tem que ter algum tipo de deficiência que inviabilize ela do seu trabalho habitual. Isso muda agora. Só vai ter aposentadoria por invalidez para aquelas pessoas que se aposentarem, que não tiveram condições de exercer qualquer trabalho. Passemos por um exemplo para poder explicar melhor. Imaginemos que nós temos um radialista. Ele vive da fala e do ouvido dele. Ele fala, ele se comunica, e isso é necessário para o exercício da profissão dele. Se por algum motivo ele perdeu a audição, um foguete explodiu do lado dele, uma bomba, alguma coisa assim, ele não escuta mais. Esse sujeito tem condição de continuar sendo radialista? Em condições normais? Não. Hoje ele tem direito à aposentadoria por invalidez. Com a regra do Temer? Não. Vão perguntar, tá bom, ele não pode mais trabalhar como radialista, mas ele pode trabalhar como lavrador rural, então ele vai ter que continuar trabalhando. Acaba a aposentadoria por invalidez quando você perde as condições de exercer seu trabalho habitualmente. Só irá se aposentar quem perder as condições por completo. Então esse radialista que perdeu a audição não vai ter a aposentadoria por invalidez. Para ele ter direito à aposentadoria por invalidez só se ele ficasse tetraplégico ou algo parecido. Então é um absurdo, descaracteriza esse importante direito, e isso é apenas um tipo de exemplo daquilo que nós temos que combater, e combater com muita intensidade aqui na Câmara dos Deputados, até para a gente saber quem vai votar de acordo com a vontade do povo, quem vai votar de acordo com a vontade apenas de um governo. E aí alguém pode perguntar, e hoje, quem já está contribuindo, como é que vai ser? O governo cria uma regra de transição. Quem já tem mais de 50 anos e é homem, e quem tem mais de 45 é mulher, que já contribui, não vai automaticamente ser alcançado. Vai apenas pagar uma multa, um pedágio, trabalhar um pouquinho a mais. Então, por exemplo, essa pessoa que tem apenas que trabalhar mais 5 anos, vai trabalhar os 5 anos e mais 50% do tempo que falta. Então, na verdade, ela não se aposentará mais com 5 anos. Ela vai precisar trabalhar 5 anos, mais 50%, 2 anos e meio. Então, essa pessoa vai ter que trabalhar 7 anos e meio a mais para poder. Quem tem menos de 50 que é homem, esse aí já é pego completamente por essas regras. E esse pedágio que é chamado de 50% não tem paralelo no mundo. Quando as pessoas vão fazer a reforma da Previdência, que quer instituir um pedágio, bota 20% a mais, 30% a mais. Só na proposta do governo Temer é que o número é tão alto ao ponto de chegar em uma exigência que a pessoa trabalhe 50% a mais para ter direito aos requisitos mínimos da aposentadoria. É aquilo que eu falei lá no início. Mais exigências para um benefício menor do que já teria hoje. E só para ter, assim, o governo mexe não apenas diretamente nos benefícios da Previdência, ele dificulta o acesso aos benefícios. Ele dificulta o dar direito a quem tem direito. Quer ver uma mudança que eu pessoalmente acho absurdo? Hoje, se alguém tem algum problema previdenciário e quer resolver, a atribuição disso é na Justiça Federal. Afinal de contas, INSS, Previdência é a competência federal.
Só que lá na minha cidade, por exemplo, lá em Matões, lá, não tem vara federal. O que a lei prevê hoje? Se não tem vara federal, essa pessoa que quer discutir assunto previdenciário pode ajuizar a ação em qualquer comarca, em qualquer lugar da justiça comum. Isso vai acabar. A exigência é, assuntos previdenciários só podem ser na vara federal. Lá em Viana, se a pessoa tiver que resolver um problema previdenciário, ela não vai poder resolver lá porque lá não tem vara federal. Ela vai ter que se deslocar para Santo Inês, para Pinheiro, para São Luís, que é onde tem. Poucas cidades no Maranhão têm vara federal. Então aqui é uma forma de dificultar o acesso à justiça. É uma forma de que aquelas pessoas que têm direito não vão conseguir acessar o seu direito, porque vão ter mais dificuldades. Então isso aqui é um exemplo de um grande retrocesso numa mudança que aparenta ser lateral, mas que vai prejudicar e muito aquele cidadão que já tem o direito de se aposentar. Outras mudanças, eu já estou chegando para o fim, vou responder ainda mais umas 2 perguntas aí que me foram enviadas aí durante a semana. Uma, o benefício assistencial vai ser desvinculado do salário mínimo e a pessoa pode receber menos que um salário mínimo. Isso aqui, ao meu ver, é inconstitucional, porque a Constituição diz que aquilo que é para sustento, aquilo que é como substituição do trabalho, tem que equivaler, no mínimo, um salário mínimo, que já é pouco, mas é o mínimo. Infelizmente, isso acaba. O benefício assistencial poderá ser menor que o salário mínimo, e isso é uma mudança, mais uma, que o governo do presidente Temer quer implantar. O objetivo é acabar com a Previdência como ela está hoje. Acabar a Previdência como direito social. E digo mais do que isso, eles têm botado muita culpa nos servidores, dizendo que a Previdência está quebrada por causa dos servidores. O objetivo é o seguinte, é pegar aquilo que está dando lucro e levar para a iniciativa privada. Hoje, algo que é muito lucrativo é o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores. Todo mundo quer cuidar da aposentadoria de juiz, de deputado, de servidor público, porque é algo ali que você recolhe na fonte, guarda o dinheiro, depois vai ter que pagar e fica aplicando o dinheiro nesse meio tempo. Hoje são fundos públicos que gerenciam a previdência complementar das categorias dos servidores. Isso vai acabar. O objetivo da PEC é pegar isso que é lucrativo e colocar para a iniciativa privada. Então essa tese do Estado mínimo, na verdade, é um jeito de pegar aquilo que é lucrativo no Estado e jogar. Ninguém fala em Estado mínimo quando a gente está falando, por exemplo, de construir escola digna lá no povoado bonitão em Parnarama, que a escola era de palha, caindo nos pedaços, e o governo Flávio Dino foi lá e fez. Aí ninguém fala de Estado mínimo. É óbvio, nós temos tantas desigualdades que nós não podemos pensar nesse momento em ainda retirar aquilo que é lucrativo e jogar para a iniciativa privada para beneficiar apenas aqueles que vão ganhar e muito dinheiro em relação a isso. Mais perguntas que nos chegaram. Clara Almeida e o Flávio Gomes me perguntaram o seguinte: existe a possibilidade de um novo presidente desfazer essa reforma e alterar alguns pontos dessa pauta? A resposta é sim, existe, mas ainda não é hora dessa batalha. A batalha primeiro é resistir para não votar. Nós temos que lutar para que isso não seja aprovado. E só depois é que nós vamos pensar em desfazer. Então, se vai ser votado entre o dia 6 e 7, é hora de muita pressão popular. Político, deputado, tem medo da opinião pública. Não quer ficar contra aquilo que o povo pensa. Ainda mais que está chegando a eleição, o cara vai ter que ir no supermercado, vai ter que ir na feira, vai ter que ir na igreja, vai ter que ir em qualquer lugar, vai ter que estar em contato com o povo. E aí o povo vai perguntar, vem cá, como é que você votou na reforma da Previdência? Como é que você votou nas denúncias contra o Temer? Como é que você votou na reforma trabalhista? E saber como se comporta cada parlamentar. Mas, já que tem que ter alguma reforma da Previdência, o local de ser discutido é na eleição de 2018. Na eleição de 2018, quem for eleito vai apresentar a sua proposta de reforma da Previdência. E o povo vai escolher o projeto que quer. Você vai escolher uma reforma da Previdência que mexa pouco, mexa médio ou mexa muito. Mas aí vai ter a legitimidade vinda direto do povo, num programa que foi aprovado nas urnas. Na eleição de 2014, ninguém falou em reforma da Previdência. Como é que agora vai querer colocar goela abaixo isso diretamente contra o desejo da maioria da população? Então, objetivo 1, resistir, não deixar ser votado esse texto na Câmara dos Deputados ainda esse ano. Se ficar para o ano que vem, é uma vitória, porque ano que vem não consegue votar por conta da proximidade da eleição. Segundo desafio, discutir esse assunto durante a campanha, para saber qual é a reforma de Previdência que o Brasil de fato precisa. Terceiro ponto, se nós perdemos esses dois, desfazer isso é possível a partir de 1º de janeiro de 2019, com outro governo, 1º de fevereiro com um novo parlamento, e aí sim fazer aquilo que o povo espera. A Lenilda Assunção pergunta:
A nova regra, caso aprovada, se aplica a pessoas que estão faltando apenas 3 anos para completar o tempo? A resposta é sim, alcança todo mundo. Neste caso é aquilo do pedágio que eu falei há pouco, ela vai ter que trabalhar um pouco mais. Se faltam 3 anos, para ela se aposentar, ela vai ter que precisar agora 4 anos e meio. Então é algo que sem dúvida alguma vai prejudicar, vai obrigar o servidor, o trabalhador a ficar ainda mais tempo no mercado de trabalho, e isso é algo que nós entendemos que não é positivo. Por isso, o objetivo era falar um pouco dos pontos de reforma da Previdência, dizer o que está sendo discutido aqui na Câmara dos Deputados, traçar uma estratégia junto com vocês. Isso aqui vai ser uma rotina, vai ser um hábito, a gente sempre vai estar falando de algum assunto diferente, mas temos certeza que a gente fazendo esse bate-papo, eu recolhendo o feedback de vocês depois nos comentários aí que a gente vai estar acompanhando, analisando, a gente está inteiramente à disposição para deixar esse mandato ainda mais democrático, ainda mais representativo, para que você possa olhar e ter a certeza de que aqui a gente está preocupado em representar quem nos colocou aqui e que dessa forma a gente consegue construir um Brasil melhor, construir um Maranhão melhor. Muito obrigado, pessoal. Valeu, boa noite.